Então, queria dar boa noite a todos, mais uma vez. Presença de vocês aqui na nossa sala virtual. Olha, a Jussara entrou. Boa noite, Jussara. Oi, boa noite, tudo bem? Boa noite, bem-vinda mais uma vez. Então, Oi, Wellerson, quanto tempo que eu não te vejo? Olá, tudo bem? Boa noite a todos. é uma fantástica oportunidade que a gente tem de rever os amigos, não é mesmo? É uma alegria muito grande. Então, para aqueles que não conhecem o Wellerson, eu fiz aqui uma pequena, coloquei aqui uma biografia. Sempre as biografias que nós trazemos aqui dos nossos queridos palestrantes é sempre muito singela, muito modesta, porque se nós fôssemos colocar aqui o trabalho que todos eles desenvolvem, nós precisaríamos do tempo da palestra para falar de todo o trabalho que cada um faz. Então, o Wellerson, ele realiza palestras nas casas espíritas lá da capital mineira, onde ele vive, e em diversas cidades dentro do estado de Minas Gerais. E também no exterior, inclusive já esteve aqui na Suíça algumas vezes, né? Ele destaca-se pela habilidade de contar histórias, sobretudo nos estudos a respeito da vida do Cristo e do seu apostolado. Ele já escreveu diversos artigos sobre a doutrina publicados por alguns jornais espíritas, entrevistou vários trabalhadores do movimento espírita. Tem 20 obras publicadas, entre obras mediúnicas e de entrevistas. Tem 7 DVDs, 7 DVDs, 9 CDs de áudio e 4 pendrives com palestras diversas. Ele possui 2 livros bilíngues, traduzidos para o alemão, lançado pela Federação Espírita Alemã na cidade de Stuttgart, na Alemanha, em 2002, e o outro em Xangana, é um dialeto moçambicano, livro lançado na África em 2016. Desde 2013, o orador tem feito o programa da rádio Luzes da Luz, na web Fraternidade, e que também é transmitido em outras emissoras. É tarefeiro atuante do grupo da Fraternidade Espírita Irmã Sheila, em Belo Horizonte, bem como voluntário da ONG Fraternidade Sem Fronteiras, que realiza um trabalho na África com crianças órfãs e voluntárias. Nestes últimos anos, o Wellerson tem se empenhado em levar a mensagem de Jesus, à luz da doutrina espírita, em todo lugar onde é chamado. E dessa forma, ele aceitou o nosso convite para estar aqui conosco, trazendo, né, à luz da doutrina espírita, a mensagem de Jesus, falando conosco hoje sobre a paciência. Então, nós vamos iniciar com a prece e logo após a gente passa a palavra então para o Wellerson. Dilma, você, por favor? Uhum. Só um minutinho, eu gostaria de pedir para as pessoas desligarem o microfone para que não haja interferência, por favor. Senhor nosso Deus, querido Mestre Jesus, é com muita alegria temos mais um encontro de irmãos para aprender, Senhor, os teus passos, para aprender a seguir, a te guiar, para aprender também a nos melhorar e aprender que somos todos irmãos, uma grande família, uma só jornada, a jornada para a elevação. Tu, mestres, dai-nos forças, dai-nos a luz, a clareza, a simplicidade das palavras para ajudar o próximo, a ajudar no melhor que podemos, Senhor. Ilumina este irmão que vai dar a palavra para nós hoje e a todos presentes, seus familiares.
Que assim seja, Senhor. Meus amigos, boa noite. Que Jesus nos abençoe, nos envolva em suas vibrações de paz. Para o meu coração é uma alegria podermos estar reunidos virtualmente nessa sala da UCES para o nosso encontro dessa noite, buscando refletir em torno da paciência à luz do Evangelho e da doutrina espírita. Conforme a Silvana nos solicitou, gostaria de solicitar também que nós pudéssemos colocar os nossos microfones no silencioso, para que nós possamos na sala manter a nossa paz, a nossa harmonia e o nosso envolvimento em torno do tema que nos foi proposto. Nós vamos fazer uma parte expositiva e ao final nós vamos abrir um espaço para que, se alguém quiser trazer alguma contribuição, algum questionamento, nós possamos então trocar as nossas experiências. Nas páginas do Antigo Testamento, nós vamos encontrar a história de Jó, aquele homem que vivia na terra de Uz, talvez um dos homens mais ricos daquela região. Era um homem íntegro, reto, que era muito temente a Deus. Ele possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e jumentas, muitos trabalhadores e diversos filhos. Certo dia, Satanás, o espírito maligno, apresentou-se diante do Senhor e disse que havia vindo à terra passear. E então Deus perguntou ao anjo decaído: se esteves na terra, deve ter visto o meu servo Jó, homem temente, homem puro, íntegro e correto. Satanás gargalhou e disse: Ein Teilnehmer hat das Gespräch vorübergehend então, verlassen. deves ter percebido o quanto ele é fiel, o quanto ele tem seguido os meus passos. Satanás então disse: ele tem sido fiel porque tu deste tudo a ele. Mas retira tudo que ele tem e tu verás ele blasfemar contra o teu nome. Satanás saiu da presença de Deus, deixando-o muito pensativo. Alguns dias depois, era final de tarde, os filhos de Jó não estavam na residência, eles haviam ido na casa do irmão mais velho, casado, para uma pequena comemoração. Jó estava em casa sozinho com a sua esposa, assentado do lado de fora. Ele contemplava a beleza da sua propriedade, quando ele viu um dos servos correndo em sua direção. O servo estava esbaforido, cansado, e ajoelhando-se aos pés de Jó, lhe disse: Senhor, trago-te más notícias. Os pastores estavam junto das ovelhas, quando de repente do céu caiu um fogo de Deus, que queimou todos os animais, matando a todos os pastores. E somente eu sobrevivi para trazer-lhe a boa notícia. Jó ficou meditativo naquela mensagem, naquela informação, e quando ia dizer qualquer coisa, o segundo servo chegou igualmente esbaforido, suado e cansado, correndo pela estrada, gritando pelo nome do seu amo e dizendo: Jó, meu senhor, trago-te más notícias. Os homens bandoleiros da estrada surgiram no pasto, mataram a todos os pastores e roubaram os bois e as jumentas do seu rebanho. Só eu sobrevivi
para trazer-te a boa notícia. O segundo servo trazia para Jó aquelas informações. Os dois servos se entreolhavam, esperando que Jó pudesse dizer alguma coisa, quando o terceiro chegou. O terceiro servo chegou e logo disse: Senhor, trago-te más notícias. Estavam os caldeus aproximando-se do nosso rebanho, quando mataram todos os moços que cuidavam dos camelos e roubaram todos os animais. E somente restou eu para trazer-te essa notícia. Eram tantas informações que eram trazidas naquele dia. Jó tentava decodificar na sua mente aquelas notícias, mas o pior ainda estava por vir. Quando o quarto servo chegou, igualmente assustado, dizendo: Senhor, prepara-te, porque trago-te más notícias. Como bem sabes, os teus filhos estavam reunidos na casa do irmão mais velho, e por lá um grande vento que veio do deserto derrubou a casa do teu filho, matando a todos que lá estavam. Somente eu sobrevivi para poder trazer-te essa notícia. Os quatro servos, diante daquela situação tão inusitada, notícias de tamanho sofrimento, esperavam que Jó pudesse dizer alguma coisa. Em silêncio, porém, ele saiu do largo alpendre que circundava a sua residência, entrou para dentro do lar e daí a pouco ele retornou com a cabeça raspada, rasgou as suas vestes e disse: Nu eu cheguei na terra e nu eu haverei de retornar. O Senhor deu, o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor. E mesmo tendo passado por todas essas dificuldades, todos esses sofrimentos, Jó continuou sendo um homem temente a Deus. O tempo passou e certo dia, Satanás novamente foi à presença do Senhor e disse a ele: Eu venho da terra, estive a passear por lá. Deus então disse ao anjo decaído: Tu deves ter visto o meu servo Jó. Embora tenha feito tudo aquilo que me disseste, ele continua fiel, ele continua digno, ele continua reto e obediente diante das minhas leis. Satanás ardiloso riu e disse: Dar o que se possui é muito fácil. Toca-lhe os ossos, toca-lhe a carne, e tu verás o que ele será capaz de realizar. Então, no dia seguinte, quando o dia amanheceu, Jó amanheceu coberto de feridas vivas, desde a ponta da sua cabeça até a ponta dos pés. Do lado de fora da sua casa, ele raspava aquelas feridas vivas com a telha, com imensa dor, quando a sua esposa chegou à porta e gritou: Jó, blasfema de Deus e morre. Ainda mantém a tua integridade diante dessa situação? Jó então levantou a sua cabeça, olhou para a esposa e lhe disse: Cala-te, tu falas como se fosse uma doida. Nós recebemos de Deus, não o bem, sim o bem e não o mal. E Jó manteve-se fiel a Deus. Conta as tradições do Antigo Testamento. Mais tarde, através do seu esforço, do seu trabalho, ele recuperou tudo aquilo que possuía e entrou para a história como grande exemplo de paciência. Todas as vezes que nós queremos nos referir a alguém que tem muita paciência, nós dizemos que aquela pessoa tem paciência de Jó.
por causa dessa história que acabamos de narrar. Muito embora, ao utilizarmos este exemplo de Jó no nosso cotidiano, usemos muitas vezes de maneira pejorativa. Que quando nós dizemos que alguém tem paciência de Jó, ou então estamos numa discussão e falamos, eu não tenho paciência de Jó, fica parecendo que a virtude é algo negativa. Mas, no entanto, a paciência é uma virtude necessária a ser expressa no nosso dia a dia. Na nossa vida moderna, existem diversas situações que demonstram o quanto nós precisamos desenvolver a paciência. Nós vivemos um mundo em que não sabemos esperar, que nos perturba e estressa qualquer situação que não atenda às nossas necessidades, que não atenda os nossos desejos na hora e no momento. Desde na nossa profissão, no trabalho remunerado, onde nós precisamos ser produtivos para não perdermos o nosso emprego, onde a rentabilidade da empresa tem que aumentar os seus lucros com o nosso esforço, com o nosso trabalho, de dia para outro. Quando no trânsito, muitas vezes congestionado, nós queremos chegar ao nosso destino o mais rápido possível. Dentro do nosso lar, quando nós queremos para ontem as realizações dos nossos familiares. Poderíamos até mesmo dizer que se vendesse paciência nas farmácias, nos supermercados, esse produto estaria esgotado, porque realmente nós estamos num mundo de impaciência. Às vezes, até vestimos a máscara, mantemos aquela aparência do equilíbrio, mas diante da menor situação, nós logo perdemos o equilíbrio e desvelamos quem verdadeiramente nós somos. Às vezes, pelas ruas da cidade, nós vemos aquela distinta senhora trazendo em suas mãos as sacolas de compra de uma loja de grife, encaminhando-se para a sua casa. Quando alguém desavisadamente lhe esbarra e aquelas sacolas vão ao chão, e aquela lady por cima do salto alto, muito bem vestida, logo perde a sua compostura e da sua boca são ouvidos os impropérios, palavras de baixo calão, perdendo aquele aparente equilíbrio que nela estava colocado. Ou ainda o executivo, dentro do seu carro, dirigindo o seu automóvel, quando alguém à sua frente lhe fecha, vira à esquerda ou à direita sem dar seta, pega a sua vaga no estacionamento, e aquele homem tão distinto abre o vidro do carro e coloca para fora os seus conflitos, tirando a sua máscara e mostrando verdadeiramente quem é. Todos nós temos experiências no nosso dia a dia que demonstram quanto nós precisamos desenvolver a nossa paciência. Podemos citar um exemplo tão comum dos dias de hoje, esses dias de isolamento social, quando todos nós estamos acessando com muita mais frequência as internet, os sites, queremos resolver alguns problemas, principalmente no banco que temos conta, e quantas vezes ao entrar no site do banco para pagar aquela conta que está sendo vencida hoje, aquela bolinha fica rodando, não pluga no site. Nós temos vontade de pegar o nosso computador, o nosso notebook, ou mesmo o aparelho celular e jogar na parede, perdendo o nosso equilíbrio. Quando nós estamos doentes e começamos a realizar um tratamento, ao tomar o medicamento, nós queremos que instantaneamente a enfermidade se cure.
não sabemos esperar o tempo do medicamento agir no nosso organismo, da nossa mente auxiliar o medicamento ser trabalhado no nosso corpo, para que alcancemos a saúde. Diversas experiências da nossa vida vão demonstrando o quanto ainda nós precisamos cultivar no nosso coração a paciência. Quando nós consultamos as páginas do Evangelho, nós vamos notar os apóstolos de Jesus, que eram homens comuns como nós mesmos. Neles nós encontramos as nossas debilidades, os nossos vícios, porque os apóstolos não eram espíritos perfeitos, eram espíritos preparados para que possam, dessa forma, nos dar e oferecer o exemplo da transformação moral. Nós podemos nos lembrar daquela passagem tão conhecida de Jesus na cidade de Cafarnaum, quando a mulher hemorroíça, aquela mulher que há 18 anos sofria de um fluxo sanguíneo que nenhum médico havia logrado curar, e ela toca nas vestes de Jesus, e naquele instante que o mestre sente que dele sai um influxo, uma vibração, ele para a marcha e pergunta: quem me tocou? E naquele instante, Simão Pedro, o apóstolo mais velho, e essa parte da passagem evangélica às vezes nos passa despercebido, ele olha para Jesus e diz assim: Senhor, mas como eu vou saber quem te tocou? Todos querem te tocar, a multidão te comprime e te toca. E Jesus diz para ele: alguém me tocou, porque de mim saiu virtude. Neste instante, nessa passagem, o que nós queremos ressaltar é a postura de Simão Pedro. Quando muitas vezes na nossa caminhada, diante de perguntas óbvias, nós achamos que não merece resposta. Quantas vezes nós perdemos o equilíbrio com o nosso esposo, com a nossa esposa, com os nossos filhos, com os nossos amigos, diante dessas circunstâncias, diante de um questionamento tão simples que nos é feito e, na verdade, nós achamos que aquela pessoa não merece a resposta do questionamento que está sendo realizado. Jesus queria naturalmente exaltar a presença daquela mulher, a sua fé, mas Simão Pedro não soube compreender o questionamento de Jesus. Ora, Senhor, todos estão te tocando, como eu vou saber quem te tocou? Mas ainda na cidade de Tiro, Sidom, quando Jesus passava por aquela região, uma mulher trazia nos seus braços a filhinha que estava doente. E ela começa a gritar a Jesus: Senhor, Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Senhor, Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Era a mulher cananeia. E ela gritava tanto que em determinado instante, palavras textuais do Novo Testamento, os apóstolos dizem assim: Senhor, cala a boca dessa mulher, porque já não suportamos mais escutar a sua voz. Quantas vezes nós também somos assim? Talvez não tenhamos coragem de dizer ao outro: cala a sua boca, porque já não suportamos mais te escutar. Mas pensamos, a pessoa está nos contando algo que já nos narrou, e nós pensamos: mas de novo, vai contar de novo essa história, encurta logo, vai direto ao assunto. Quanta dificuldade nós temos de escutar o outro, principalmente nas suas dificuldades, nos seus sofrimentos e nas suas aflições. O fato é, meus amigos, que nós perdemos a noção do tempo. No Eclesiastes, livro do Antigo Testamento, nós encontramos um belo texto que diz que há tempo para tudo. Tempo de plantar, tempo de colher, tempo de nascer, tempo de morrer. Saber esperar é sinônimo de saber viver. Jesus
nos fala a respeito disso, quando nos traz o ensinamento que diz: não vos inquieteis pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Ora nós vivemos o passado, ora nós vivemos o futuro. Quantas vezes a ansiedade assoma o nosso coração? A ansiedade vai nos corroendo na falta, muitas vezes, de saber lidar com o tempo que está à nossa disposição. Nós sempre estamos ansiosos com aquilo que vai chegar e às vezes nem chega, porque a ansiedade positiva, aquela ansiedade que demonstra o carinho, demonstra o amor que nós temos para alguém, com alguma coisa. Por exemplo, muitas vezes, quando nós sabemos que alguém vai vir nos visitar, que vai chegar à nossa casa, há muito tempo nós não vemos, nós ficamos com aquela ansiedade positiva da chegada daquele ente querido, aguardando com muito amor. O Pequeno Príncipe, no livro Antoine Saint-Exupéry, ele vai dizer uma frase que também marca isso que nós estamos querendo dizer. Se tu dizes que vai chegar às 5, eu te espero desde as 2. Essa é a ansiedade positiva. Mas a que nós vivemos é aquela que nos gera mal-estar, mãos suarentas, coração descompassado, irritabilidade, apreensão, medo. E nós esquecemos de viver o presente, o agora, de aproveitar a oportunidade que está sendo nos confiada. Porque o passado, como o próprio nome indica, já passou. Não pode ser modificado. O passado, ele só nos serve como um trampolim para nós seguirmos adiante, com exemplos daquilo que nós não devemos realizar ou devemos reafirmar dentro do nosso coração. E o futuro nós estamos construindo agora. Por isso a necessidade de nós aproveitarmos cada momento. Jesus, na sua sabedoria, diz: não vos inquieteis pelo dia de amanhã. A cada dia basta o seu mal. Mas em torno da paciência, nós temos muito a modificar, inclusive sobre os conceitos. Porque muitas vezes nós dizemos assim: fulano de tal conseguiu tirar a minha paciência. Tal situação me tira a paciência. E essa frase já demonstra o quanto nós não entendemos de paciência. Porque ninguém pode tirar a nossa paciência. Porque se tirar, não era. A paciência justamente está em vivenciar aquela experiência, mantendo o nosso equilíbrio. Certa ocasião, numa das vezes que estivemos aí na Europa, visitando uma determinada cidade da Suíça, nós estávamos num pequeno grupo de estudos e, curiosamente, o tema era paciência, mas era uma sala de discussões, não era uma palestra. Nós estávamos trocando as nossas experiências. E cada um falava das suas dificuldades, daquilo que nos tira a paciência de maneira equivocada, o termo de tirar a paciência. Mas uma dizia que o que lhe tirava a paciência era quando precisava ficar no frio, esperando o ônibus ou o metrô ou o trem que atrasava e que não passava na hora certa. A outra dizia que tirava a paciência era enfrentar fila. A outra dizia que tirava a paciência era alguém ficar falando a mesma coisa ao telefone, ligando várias vezes no mesmo dia. E assim cada qual foi trazendo a sua experiência. Quando uma senhora que estava presente conosco na sala, ela disse em alto e bom som: pois a única virtude que eu já conquistei nessa vida foi a paciência. Como o grupo é bem pequeno, todos conhecem a todo mundo, as amigas logo disseram: nossa, então você é um espírito evoluído, conquistou a paciência, não tem paciência para nada, disse a outra.
E voltamos a conversar sobre a temática. A hora se findou e a presidente do grupo de estudos pediu para que uma jovem que estava presente pudesse fazer a prece. E ela começou a fazer a prece e, de repente, o celular dela, que estava dentro da bolsa, debaixo da cadeira, começou a tocar. Aquele celular que começa baixinho e vai aumentando o volume, vai aumentando. E ela não sabia o que fazia, a jovem. Se continuava fazendo a prece, se parava para poder pegar o celular. Mas estava incomodando tanto que ela parou de fazer a prece, pegou o celular, custou achar dentro da bolsa e não sei o que ela fez. Se deu end, se desligou. Só sei que começou a fazer de novo a prece e o celular tocou de novo. Quando o celular tocou pela segunda vez, ela saiu da sala para poder atender e a presidente, para poder contornar aquela situação, pediu uma outra pessoa para fazer a prece final. A pessoa realizou a prece final. Quando terminou, a jovem que estava de fora, ela adentrou muito envergonhada, pediu desculpas, disse que ela tinha comprado o celular há pouco tempo, que ainda não sabia colocar no silencioso, que isso não ia acontecer de novo. E a senhora, que tinha muita paciência, que era a única virtude que ela tinha conquistado, ela levantou-se da cadeira onde estava sentada, chegou perto da jovem, colocou o dedo em riste no nariz dela, disse: "Olha, minha filha, a única coisa que me tira a paciência é celular tocando na hora da prece." Então, a experiência é que nos demonstra se nós já conquistamos ou não as virtudes. Aliás, há um koan muito antigo, uma história oriental, que diz que um dia um homem chegou perto de um sábio e lhe pediu: "Ore para eu ter paciência. Eu preciso adquirir a paciência na minha vida." E então o sábio olhou para ele: "É isso que você quer? É isso que eu desejo. Orarei. Ajoelha-te aqui que eu orarei." O sábio então pôs a mão sobre a cabeça daquele homem e começou a orar. "Senhor Deus, manda tribulações para este homem de manhã. Manda tribulações para este homem à tarde. E o homem parou, interrompeu a prece e disse: "Mas sábio, o que eu quero é paciência, não é tribulações." O sábio sorriu e disse: "Pois então, meu filho, é por meio das tribulações que adquirimos a paciência." Outras vezes, nós confundimos muito a paciência com a preguiça. São duas experiências totalmente adversas. A paciência é nós sabermos esperar, tanto para agir, quanto para colher os frutos. E a preguiça é o não fazer. É esperar os outros fazerem aquilo que é para nós podermos realizar. A paciência, ela requer nós esperarmos o tempo de cada um. Paulo de Tarso, ele dizia: "Eu aceito o mundo como é, as pessoas como são. No entanto, eu sou o que sou. Tudo me é lícito, mas em tudo me convém." Se nós começarmos a respeitar as pessoas, as suas convicções, as suas escolhas, os seus direcionamentos, nós não nos desequilibraremos tanto, porque entenderemos que cada um tem o seu tempo, tem a sua hora, e trabalharemos na intimidade do nosso coração estes desequilíbrios que vão nos gerando mal-estar. O benfeitor espiritual Emmanuel, pela mediunidade de Chico Xavier, no livro Inspiração, ele diz que nós não podemos calcular os prejuízos que são decorrentes da falta da paciência. E ele vai trazendo diversas situações onde nós devemos exercer a paciência dentro do local em que nós nos encontramos, especialmente na nossa família, que é o lugar onde nós temos mais condições de despertar as virtudes, porque é dentro do nosso lar que nós nos desvelamos, que nós mostramos quem verdadeiramente nós somos.
Então ele nos diz, o instrutor espiritual, se o companheiro ou a companheira desentende-se conosco, silencia. Ao invés de nós entrarmos na mesma sintonia, gerando ainda mal-estar dentro do nosso lar, é melhor naquele instante nós silenciarmos, nós buscarmos o recolhimento, a oração. Não é fugir do problema. Depois podemos voltar à carga, podemos voltar para conversar a respeito daquele assunto. Mas naquele instante, é melhor nós deixarmos a poeira baixar no ditado popular, para depois voltarmos ao diálogo, para a solução do problema que nós estamos vivenciando. Se por acaso os nossos filhos caminham em estradas infelizes, as chamadas ovelhas negras da família, tenhamos mais paciência, porque os filhos problemas, diz também o Espírito Emmanuel, são os portadores do verdadeiro amor. Amar o filho obediente, amar o filho que está sempre do nosso lado, resignado, que faz tudo o que nós desejamos, é uma tarefa muito fácil. Mas despertar o sentimento para com aqueles que sejam adversos às nossas ideias, que não respeitam os nossos ideais, que vão contra todas as posturas que nós apresentamos, é o grande desafio para que nós possamos despertar a paciência. Se os familiares não nos compreendem, nos zombam, tenhamos compaixão, dando o direito de cada um pensar como desejar, seguir os seus caminhos da forma que quiserem, mas mantendo-nos em paz conosco mesmo. Certa ocasião, conta-nos a benfeitora Amélia Rodrigues, pela mediunidade de Divaldo Franco, no livro Pelos Caminhos de Jesus, desdobrando as páginas do Evangelho, estava Jesus na casa, hospedado em Jerusalém, logo após o acontecimento do apedrejamento da mulher adúltera, quando ele libertou aquela mulher, dizendo: atire a primeira pedra, aquele que estiver sem pecado. Naquela noite, ela foi buscar Jesus na residência em que ele se encontrava, e à porta do casebre de cabeça baixa, ela disse: Senhor, dê-me a sua licença. Eu lhe peço desculpa por estar aqui tirando a sua paz. E Jesus diz a ela uma frase extraordinária: ninguém pode me tirar aquilo que eu já conquistei. Que nós possamos então conquistar dentro do nosso coração a paciência. Que nós possamos compreender essa virtude na nossa vida, para que possamos dessa forma arregimentar os nossos corações em paz, em harmonia, não nos deixando inquietar ou envolver por essas situações difíceis que estão ao nosso derredor. Que possamos dessa forma, com harmonia, levarmos a nossa caminhada, fortalecendo os nossos corações. Nós queríamos saber se alguém gostaria de trazer alguma contribuição, algum questionamento em torno do tema que nos foi proposto. Primeiramente, muito obrigada por essas reflexões maravilhosas que você nos ofereceu. Eu peço que liguem as câmeras, assim fica melhor para a gente poder conversar, né? Nós temos um tempo agora para conversar, e aberto então para como o Ellison falou, para os questionamentos, para as reflexões, que foram, no meu caso aqui, são muitas, viu? Falar de paciência realmente é algo desafiador, porque eu acredito que é um exercício mesmo, como você falou, né? Então, está aberto aí a todos que queiram. Eu gostaria de dizer gratidão. Já tinha mandado uma mensagem para o Ellison, falei, esse é um aprendizado que está sendo no número 1, é o top. Vou tentar seguir.
Para todos nós, é um grande desafio, porque nesse Pois mundo é. que nós vivemos materialista, um mundo de imediatismo, é muito difícil nós conquistarmos essa virtude, já que tudo é a tempo, a hora, né? Hoje, quando nós adquirimos um produto pela internet, essa competitividade da entrega, às vezes até no mesmo dia daquele produto. Então, o mundo competitivo, ele acaba desenvolvendo em nós também essa postura de não saber esperar. E nós queremos aplicar isso no nosso dia a dia, nas situações com os nossos familiares, com os nossos amigos, dentro da nossa instituição religiosa. Não sabemos esperar o tempo de cada um. Gratidão. Eu, ouvindo, né, todas essas situações que você colocou, eu percebo que a paciência ela demanda outras virtudes, né, como a compaixão, o respeito, né, a empatia, né, que vai nos colocar talvez no lugar do outro, né, antes de nós termos uma reação talvez agressiva, né, ou que demonstre aí a impaciência, né. Então realmente nós precisamos construir, né, um, outras virtudes, talvez até chegarmos à paciência, que pelo que eu vejo é realmente a necessidade de todos, né? Na Talvez verdade, os sentimentos, né, Silvana, eles estão muito imbricados. É uma corrente, né? São elos, onde quando nós começamos a desenvolvê-los, nós vamos despertando outros. Vai gerando, né, em nós uma roda que vai crescendo à medida que nós vamos desenvolvendo essas potencialidades que nós já trazemos dentro do nosso coração. Então, para nós termos paciência, é realmente preciso que nós tenhamos o respeito, que tenhamos a tolerância, tenhamos o amor, o perdão. E assim, ao despertarmos essas outras virtudes, elas trazem a experiência de outras. Nós vamos burilando e aperfeiçoando o nosso ser. eu acredito que cada um vai desenvolver o seu método, né, para poder chegar a isso. Eu vou falar do meu método, né, que eu uso, né, nos momentos em que eu possa ser levada a perder aquela pouca paciência ou quase nada, né? Eu penso o que é mais importante para mim na situação, se é discutir ou se aquilo é importante para mim. E assim eu vou conseguindo, né, perceber que aquilo não vale a pena eu discutir por algo que nem é tão importante para mim, que não vai trazer nenhuma mudança no meu, na minha essência, né? Então, eu acredito que cada um vai aí buscando o seu método, o seu caminho, dentro da sua experiência, dentro do seu, da sua realidade, né, que é diferente. Um tá lá com um filho pequeno, outro tá lá com pais, outro tá com um trabalho, um chefe difícil. Enfim, cada um na sua realidade vai ter que encontrar o seu caminho, né? Há uma receita infalível, sabe, Silvana? Hum. E o benfeitor espiritual Emmanuel trouxe para o Chico uma experiência difícil pela qual ele estava passando. E então o instrutor disse para o Chico assim: todas as vezes, meu filho, que quiser alterar a sua voz, que quiser brigar com alguém, que quiser retrucar algo que lhe foi dito, que lhe magoou, que lhe ofendeu, encha a tua boca com a água da paz, a água da paciência. E o Chico começou a procurar nas farmácias de Pedro Leopoldo remédio para poder comprar. E então o instrutor espiritual disse para ele: não, Chico, é água mesmo do filtro. Enche a sua boca e conta até 10. Talvez nós tenhamos que contar até 100, né? Até 1000. Mas é aquela experiência que passa. Porque quando nós estamos diante de uma situação que nos gera desequilíbrio, se nós soubermos esperar o tempo, aquela eclosão de emoções, né, que muitas vezes é a raiva, aquela situação de dar o retorno diante da experiência que nós estamos vivenciando, ela vai ficando mais amena à medida que o tempo vai passando. Então, a sabedoria de Emmanuel está justamente nisso,
em dar o tempo, porque o tempo é o melhor remédio. Isso Verdade. mesmo, a água É da tarde. verdade. Desculpa, quem estava falando? A Janete falou. Oi, querido, tudo bem? Desculpa interromper vocês. Tudo bem, Wellington? É um Tudo prazer, bem. saudades. E te esperando aqui na Alemanha, em Koblenz. Você sabe que você é muito bem recebido e muito amado. Obrigado. Oi. Alô? Boa Oi? noite. Oi. Boa É noite. Leide. Oi, Leide, boa noite. Não vou abrir a câmera porque eu estou numa situação um pouco constrangedora. Ok. Eu gostaria de fazer duas perguntas. A primeira, eu acho que a Silvana já acenou alguma coisa, que seria: o impaciente é uma pessoa agressiva? E a segunda seria: uma pessoa que planifica muito a vida, o futuro, ela pode ser vista também como uma pessoa impaciente? Assim, uma que está sempre planejando, pode ser uma pessoa também considerada impaciente, além de São, ansiosa. são questionamentos muito interessantes. É Leide, né, Obrigada. que está falando? Sim, Bom, em relação à primeira pergunta, que é sobre se a pessoa que é impaciente, ela também é agressiva, nem sempre. Às vezes a pessoa era impaciente, mas ela gera o desequilíbrio para consigo mesma, gerando mal-estar, gerando desconforto, até orgânico, né? Porque há pessoas que ficam impacientes, que elas andam de um lado para o outro, que elas manifestam no corpo físico a mão suarenta, né? O coração descompassado, e traz e gera transtornos para o próprio organismo físico. Mas em algumas situações, a pessoa impaciente ela também se torna agressiva porque ela não sabe esperar o tempo do outro. E ela quer ver atendida a todas as suas necessidades. Então, ela está numa repartição pública, ela quer que o atendente venha no seu tempo para resolver o seu problema. Ela está numa fila de banco e ela quer que as pessoas que estão à sua frente sejam atendidas rapidamente para chegar à sua hora. E não importa se na sua hora vai demorar ou não, quando você está sendo atendido. Aí os outros que estão na fila não importa. Mas você não sabe esperar. E isso vai gerando, né, desequilíbrios nos nossos relacionamentos. Porque a pessoa impaciente ela acaba afastando muitas pessoas de si mesma por causa desse comportamento que às vezes pode se tornar agressivo. Quanto a outro questionamento, todos nós precisamos planejar. A nossa vida precisa ser feita de organização. Nós precisamos ter metas, precisamos ter objetivos, ideais. Viktor Frankl, que foi sobrevivente do Holocausto da Segunda Guerra Mundial, ele escreveu um livro chamado Em Busca de Sentido, onde ele fala que nós precisamos dar sentido à nossa vida. É preciso saber qual a nossa missão, o que a vida quer de nós, porque todos nós sabemos o que queremos da vida. Mas é necessário que nós tenhamos esse norteio. Mas esse planejamento, quando ele se torna um distúrbio, quando a nossa vida gira em torno somente disso, nós não conseguimos enxergar o nosso derredor e a nossa ansiedade ela vai nos consumindo, aí nesse caso se torna prejudicial à nossa vida. Aí nesse caso vai demonstrando o quanto nós somos impacientes de aguardar o tempo de Deus. Porque nós fazemos um planejamento, trabalhamos por alcançar, mas nem sempre nós conseguimos. O ideal seria se nós conseguíssemos tudo aquilo que nós sonhamos para a nossa vida. Mas às vezes os desígnios de Deus são diferentes dos nossos, às vezes o tempo de Deus é diferente do nosso, e nós precisamos reconhecer isso para que a harmonia ela seja estabelecida na nossa vida. A Cláudia falou que tem uma pergunta também. Cláudia, por favor. Obrigada, Silvana. Boa noite a todos. Eu tenho uma pergunta que se refere a crianças. Como lidar com as crianças e a juventude dessa geração que
está crescendo desde tempos desde muito pequenas, com ferramentas imediatistas e numa sociedade também imediatista. Então, como lidar com essa geração? O que você aconselha para que a gente possa exercer a paciência com eles É e um grande ensiná-los? é um grande desafio, né, Cláudia? Porque também o mundo acaba trazendo conceitos que vão interferindo no processo educacional dentro do nosso lar. Mas enquanto pais responsáveis e educadores, nós precisamos realizar um trabalho com os nossos filhos de demonstrar que nem tudo aquilo que eles desejam vai ser realizado no seu tempo. Que muito embora o mundo nos traga tudo de forma tão imediata, a tempo e a hora, nem sempre essas respostas virão da forma que nós queremos. O que acontece é que muitas vezes, enquanto pais e responsáveis que somos pelos nossos filhos, nós queremos atendê-los a seu tempo e sua hora, por causa da nossa falta de paciência. Então, às vezes, o filho nos pede alguma coisa para fazer e nós falamos não, e o menino começa a chorar, começa a fazer birra, começa a gritar. Aí, de repente, nós dizemos assim, some daqui e vai fazer o que você quer. Eu não aguento mais. Então, a criança, ela acaba percebendo que ela nos vence pelo cansaço, pela nossa falta de paciência. Então, na verdade, o que acontece é uma transferência. Porque se nós, enquanto pais e responsáveis, não temos paciência, não há como ensinar para os nossos filhos a terem. Porque eles veem um reflexo nosso neles. Eles acabam por imitar aquilo que nós somos. Então, os nossos filhos percebem o quanto nós somos impacientes diante da televisão, diante do computador, nas nossas relações com eles, nas ruas das nossas cidades. Então, quando chega o momento de nós querermos que ele tenha paciência também para ser servido na comida ou para ser levado num passeio, se torna muito mais difícil. Então, o processo das relações familiares é, primeiramente, o exemplo, e enquanto pais e responsáveis, sabermos dar limites às crianças, sabermos dizer não a elas, que às vezes as crianças precisam ouvir não para que elas aprendam a esperar o tempo certo. E não nós atendermos a elas no tempo e na hora que elas desejam, sem que elas consigam saber esperar essa movimentação necessária dentro da nossa família. Muito obrigada. Ô Lilian, muito obrigado pelo seu carinho. É muito bom nós escutarmos que a mensagem do Evangelho, né, traz o conforto, traz o alento para os nossos corações. Foi muito bem lembrado esse exemplo que a Lilian trouxe, essa recordação, e está muito também dentro do que a Cláudia perguntou, né? Que é a questão da paciência em torno na relação com os nossos filhos, porque Agostinho, como todos nós sabemos, pela sua história, que está muito bem relatada no livro Confissões, foi um jovem que trouxe muitas dificuldades para sua mãe. Ela cristã, e ele deixou se envolver pelos alcoólicos, pelo sexo corrompido, abraçou o maniqueísmo, né, uma doutrina contrária a tudo aquilo que era trazido até o momento, e trouxe um grande dor no coração daquela mãe. E ela orava a Jesus para que ele pudesse retornar, para que ele pudesse voltar às suas origens, né, na educação que ela havia oferecido ao próprio filho. E ela orou por ele 27 anos. Imagine uma mãe junto da sua família, passando por dificuldades com o filho. Durante 27 anos, ela manteve-se em equilíbrio ao lado do filho, nunca deixou-se envolver por essas situações difíceis. É claro que sofria, mas não perdia, né, a sua postura digna, correta. E depois de 27 anos, ela consegue que o filho, ao escutar Ambrósio na Catedral de Milão, pudesse se converter ao Evangelho de Jesus, se transformar nesse espírito que hoje trabalha em favor de todos nós, um grande divulgador
dentro do Espiritismo, na época da codificação, dentro da Igreja Católica, também um grande trabalhador. Então, o exemplo lembrado pela Lilian é muito positivo dessa mãe Mônica, que nos dá as diretrizes da paciência. Parece que a Miss Lene queria perguntar. Isso, Mislene, você pode perguntar, por favor? Oi, Alisson, tudo bem? Oi, gente. Olha, eu tenho uma pergunta como sempre, porque o Alisson estava dizendo que eu faço várias terapias com meu filho e faço várias terapias para mim, porque eu sei que o defeito é meu dessa coisa de paciência, de dar coisa quando a criança pede, mas eu já fiz muita terapia e eu não consigo. E tipo assim, eu tenho medo do meu filho, mas assim, eu tenho eu não consigo falar não, e eu fico muito ansiosa, eu falo não, mas depois eu fico muito ansiosa e acabo dando a coisa. Então, por um tempo que eu não podia deixar. Então, eu estava pensando, eu falei, meu Deus, mas eu já fiz tanta terapia, eu já orei tanto, então eu acho que eu vou fazer hipnose. Será que nesse caso funcionaria a hipnose? Porque regressão nem adianta, porque Deus já me mostrou quem era o meu filho para mim. E a gente já estou nessa terapia espiritual com eu e Deus no sonho, e eu já tenho isso. Mas eu não consigo mudar. Eu me começo a desesperar, porque eu não consigo mudar. Então, eu falei, será que uma terapia, uma hipnose funcionaria? Oi, Miss Lene. Para quem não conhece, a Miss Lene é de Amsterdã, lá na Holanda, né? Sempre está nos acolhendo com muito carinho naquela cidade. Olha, nós acreditamos, pelo seu relato, né? Nós não conhecemos a história na sua profundidade, mas dentro do que a doutrina espírita nos traz, que a problemática ela está muito mais envolvida com você do que propriamente com o seu filho. Então, é um trabalho íntimo que você precisa fazer de por que você não consegue dizer não para o seu filho. Porque os nossos filhos, eles precisam ter esses limites. Porque se nós não dermos, a vida vai oferecer. Chega um momento que a vida vai dizer não para ele, e o sofrimento vai ser muito maior. Porque ele recebeu um sim sempre da sua família, nunca recebeu um não, e a frustração dele perante a vida será muito pior. Então, é um trabalho íntimo que você precisa realizar, nós todos precisamos realizar, porque todos nós temos dificuldade, às vezes, de dizer não, às vezes não é para o nosso filho, mas para o nosso marido, ou para algum amigo, e é preciso que a gente seja como Jesus nos ensinou, falar sim, sim, não, não. Nós não acreditamos que o caminho seja a hipnose, Miss Lene. Seja um trabalho íntimo seu mesmo, né? Seja está fazendo a terapia, de encontrar com seu terapeuta um recurso íntimo seu, para que você possa trabalhar esse recurso da negatividade. Talvez isso venha do período da sua infância, da sua história, não sei, mas pode ser algo que você vivenciou que está transferindo de alguma forma para o seu filho, para a sua família, que pode ser mudado. Porque todos nós podemos aí transformar as nossas atitudes, principalmente quando dizem respeito para a boa educação dos nossos filhos. Obrigada. Tem uma pergunta aqui que eu vou ler, que é do Rodrigo. Ele pergunta o seguinte: gostaria de saber se a paciência estaria ligada ao nível de despertar pessoal de cada um de nós, ou é fruto das nossas experiências de vidas anteriores, ou seja, uma evolução espiritual. É um conjunto de questões, porque todas as virtudes que são adquiridas nesta ou em outras existências, elas permanecem conosco. São os tesouros da nossa alma que Jesus se referiu, que os ladrões não são capazes de roubar, a ferrugem não é capaz de destruir, ou a traça corroer. Mas também a paciência, como todas as outras virtudes, ela é fruto do nosso despertamento. Quando nós saímos da consciência de sono e vamos desabrochando por meio das oportunidades as virtudes que nos são concedidas.
Porque a experiência, conforme nós dissemos no nosso trabalho, na nossa reflexão, é que faz nós desenvolvermos as qualidades. Como é que nós vamos saber se conseguimos perdoar se ninguém nos ofende? Como é que nós vamos saber se nós temos paciência, se nós não passamos por nenhuma situação que nos gera desconforto para nós despertarmos o sentimento dentro do coração? Então, é um processo gradativo, paulatino, em que nós não devemos nos cobrar, porque também a cobrança é muito prejudicial. Quando nós ficamos naquela tormenta, eu tenho que ser paciente, meu Deus do céu. E aí gera mais distúrbio, mais ansiedade. Então, é um processo de cada vez, um degrau de cada vez, porque se nós quisermos subir a escada com todos os degraus juntos, o tombo pode ser muito mais doloroso. Então, é solidificar a virtude passo a passo, para que a gente não perca, porque se na verdade perder, não conquistou. E lembrando, só voltando ao que você falou daquele que foi ao mestre, né, pedir para que ele desse paciência, né? Pelos relatos que a gente tem, nós vamos perceber as virtudes que viemos para desenvolver nessa existência, realmente percebendo as situações em que nós estamos vivendo, né? As pessoas que estão conosco, porque são elas os instrumentos para que a gente possa perceber o que é para mudar na gente, né? Então, realmente, aquele pai difícil, aquela criança difícil, ele vai mostrar o que eu preciso trabalhar. E a paciência tem sido um dos grandes, um dos grandes impasses, né, para que a gente consiga evoluir, para que a gente consiga avançar, né? É uma opinião pessoal. Nossas relações familiares, né, no trabalho remunerado, no nosso ambiente religioso, são experiências incalculáveis para o despertamento das virtudes, entre elas a paciência, justamente porque nós lidamos com as diferenças. Cada um de nós somos uma individualidade. Pensamos de maneiras diferentes, temos escolhas diferentes, mas o importante é nós sabermos lidar com isso, aprendermos com a diferença do outro, retirarmos das experiências que estão ao nosso entorno o lado positivo. Isso vai fazendo com que nós desabrochemos cada vez mais as virtudes dentro do nosso coração. Há uma frase de Jean-Jacques Rousseau que diz o seguinte: a paciência é amarga, mas seus frutos são muito doces. Nós possamos recolher aí o fruto da árvore da vida, a paciência saborosa, para que possamos ter uma vida mais equilibrada e mais harmônica. É isso mesmo. Às vezes é muito melhor ter paz do que ter razão, não é? Com Então, certeza. alguém tem mais alguma pergunta? Hilda, acho que você está falando, mas a gente não está te ouvindo. Não, não estamos te ouvindo. E você está com o som ligado. Não, não estamos te ouvindo. Você quer escrever e eu leio a sua pergunta? Enquanto a Hilda escreve, tem mais alguém que gostaria de perguntar? Perguntar ou falar alguma coisa? Uma reflexão? Vamos ver aqui a pergunta. Ela está falando muito obrigado. Não, aqui quem falou foi a Mislene. Muito obrigado, querido Wellington, foi muito bom, como sempre. Eu que agradeço o carinho de todos vocês. A Hilda está escrevendo. Realmente é um tema muito que daria para a gente ficar aqui falando horas e horas e horas, né? Sim. Estou vendo assim as carinhas aí que eu conheço, que estão com carinha de quem está pensando. É muito bom isso. Eu acho que a Hilda queria só agradecer mesmo. Ela escreveu: obrigado pelas palavras consoladoras. Não seria uma pergunta. Ok, ótimo. Eu queria muito agradecer, Não, ela está falando Silvana. mais alguma coisa. Ela disse, Tá escrevendo? acho que ela tem uma pergunta sim.
Então vamos esperar. Enquanto isso, eu aproveito para agradecer mais uma vez a tua presença, muita luz para o teu caminho aí de levar essa mensagem e que nós possamos nos ver pessoalmente logo, né? Que quando tudo isso passar, que você possa vir. Não é só a Suíça que te abraça, é Holanda, Alemanha, todos os países que estão aqui representados. Eu que agradeço o carinho. Se Deus quiser, estaremos juntos em janeiro, se tudo permitir, né? Em agosto nós iríamos para o encontro da Fraternidade Sem Fronteiras, mas por causa da epidemia foi cancelado. Mas se Deus quiser, se em janeiro tudo tiver passado, nós estaremos fazendo aí o nosso roteiro e visitaremos aí a Suíça, as suas diversas cidades. Isso mesmo. Nos alegramos. Hilda, você está escrevendo? Não. Não? Eu não sei por que veio uma mensagem, mas o resto não veio. Ok. Então, enquanto isso, nós poderíamos fazer a nossa prece de agradecimento, uma prece que envolva todos nós, mesmo nessa distância pessoal, mas que nossos corações estão unidos nesse momento, que essas vibrações possam, então, chegar de onde for a pessoa que for fazer a prece, possa chegar a todos os corações. Eu vou botar aberto aqui quem gostaria de fazer a prece. Quando ninguém se candidata, eu peço, Jussara, você. Estava esperando para ver se alguém mais se candidatava. Para prece estou sempre pronta, mas assim não dá, né? Então nós elevamos o nosso pensamento ao nosso Pai Criador, agradecendo a sua misericórdia, pois mesmo em momentos de tristeza, de dificuldade, é colocado ao nosso lado os recursos necessários para que possamos encontrar o consolo, a motivação, a energia para continuarmos seguindo pelo caminho do bem. Agradecemos a todos os centros espíritas que neste momento congregam-se pelo mundo afora para disseminarem as luzes dos ensinamentos de nosso Mestre Jesus e todos os trabalhadores incansáveis que através da sua presença, da sua voz, dos seus estudos, nos brindam com reflexões importantes para nos encorajarem em nossa rota através do caminho do bem e da verdade. Agradecemos a Jesus, aos amigos espirituais, mentores espirituais responsáveis pela evolução espiritual em nosso mundo. Que possamos seguir sentindo a presença deles junto a nós, para não esmorecermos, para confiarmos verdadeiramente em Deus e ter essa fé que Jó nos demonstrou na sua vivência e que continua conosco ainda nos dias de hoje. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Pai Celestial. Obrigada. Muito linda essa prece, nos envolveu a todos. Eu vou ver a Neide. Não foi Hilda. Deixa eu ver se eu consigo ativar teu microfone, Hilda.
Não vem, seu sol não vem, não. A minha pergunta, a paciência é uma luta dentro de mim. A paciência é uma luta dentro de mim, pois quando vejo tanta pobreza, tantos sofrimentos neste mundo e não poder fazer muita coisa, me dá tristeza. Na verdade, Hilda, aí não seria a paciência, né? Seria a resignação, o entendimento de que as experiências, elas surgem para cada um de nós como recursos para o nosso aprendizado, para o nosso crescimento espiritual, onde nós, tendo condições, podemos auxiliar aqueles que estão na retaguarda, ou se somos nós mesmos que estamos vivenciando aquela experiência, despertar dentro do nosso coração a resignação, a obediência, lutando por melhorar, por sair daquela condição, sem nos desesperar. Então, realmente, são as virtudes, né, conforme nós estávamos falando, que são entrelaçadas, que vão fazendo com que nós saibamos lidar com as experiências que sempre batem à nossa porta. Queria agradecer, viu, Silvana, o seu carinho, o convite, Nós estar aqui agradecemos. na sala da UCES. Espero que novas oportunidades possam se fazer. Muito obrigado a todos que estão conosco. Já temos planos para você. Se Deus quiser. A presença de todos, de outros países que estão aqui conosco, que Jesus possa nos abençoar e possa nos fortalecer sempre. Assim seja. Assim seja. A vocês agradece a presença de todos, é uma alegria imensa, né? Nós estamos aproveitando essa oportunidade, que estamos com as atividades suspensas nas casas e oferecendo, então, essas palestras, né? Aqui na Suíça as coisas já começam a melhorar, provavelmente o próximo mês nós já poderemos voltar para as atividades presenciais, mas nós temos aí o objetivo de continuar pelo menos uma vez por mês com uma palestra online, porque nós percebemos que é uma forma de levar também a mensagem para pessoas que não têm possibilidade de frequentar uma casa espírita, que eu tenho pessoas aqui que não vão em casas espíritas por alguns motivos, mas que aqui elas conseguem acompanhar. Então, é uma oportunidade que a espiritualidade nos mostrou de também usarmos essa ferramenta para levarmos a mensagem consoladora, esclarecedora da doutrina espírita a tantos corações necessitados nesse mundo. Então, a UCES agradece a presença de todos, agradece a presença do nosso querido Ellerson. Beijo no coração, beijo para todos. E semana que vem, no mesmo horário, nós vamos ter uma outra palestra, a importância do Evangelho nos nossos dias, com o Saulo César, também do Brasil. Queridos, beijo grande a todos, que nós possamos ser nessa harmonia, nessa energia boa que nós conquistamos aqui nesse momento. Obrigada a todos, boa noite, boa tarde e até a próxima. Boa noite, até mais. Tchau. Boa noite, Obrigado. muito obrigada. Tchau. Linda. Noite.